Meu amigo, minha amiga, boa tarde, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo ao canal Cristo Jesus. Aqui o nosso compromisso é com conhecimento sério, verdadeiro, filtrado, sem enrolações, sem deturpações, sem distorções. A gente estuda e traz a informação o mais filtrada possível, como você bem pode conferir na nossa playlist de profundidade. Dá uma olhada lá, olha o vídeo A Verdade sobre o Dízimo. Olhe também o estudo sobre o Anticristo, que está dividido em duas partes. Um estudo completo, profundo, indo na hermenêutica, na exegese, tudo buscando para você a palavra mais fundamentada possível. Aqui o nosso compromisso é esse. E nós estamos vendo nesse momento, no meio cristão, muitos boatos de fim dos tempos. Tem um rapaz que eu fiz o vídeo também, tá falando que é o Messias lá nos Estados Unidos. Ele se proclama o Al-Mahdi, que é o Salvador, o Messias dos muçulmanos. Ele se proclama como um enviado de Jesus, descendente do apóstolo Pedro e dos apóstolos e descendente de Maomé. O Messias disse que faria sinais nos céus do Vaticano e disse que faria sinais nos céus do Canadá. Enfim, disse um monte de coisas, inclusive que ele é o único caminho verdadeiro e que veio para trazer paz e justiça para o mundo todo. Tá atraindo milhares, centenas de seguidores lá nos Estados Unidos. O pessoal tá até assinando o diploma, entregando a vida para ele. Olha que ponto chegamos, meu amigo, meu irmão, minha irmã cristão. Olha que situação que nós estamos vivendo. Vê se não é triste pro nosso coração que crê em Jesus Cristo, que sabe a verdade. Não é triste ver isso acontecendo? Demais. E isso acontece por ignorância, por falta de conhecimento. Por isso que as pessoas caem nesses papos furados que tem por aí. Também estão falando sobre a profecia do oitavo rei. Eu até olhei sobre isso, até tem um pouco de sentido, mas você tem que deturpar muito a palavra. Por exemplo, o pessoal está falando que um dos papas que governou só 33 dias, ele seria o rei que governaria por pouco tempo. Mas se você for na profecia, como está aqui, ó, em Apocalipse 17, aqui no versículo 10, ó, 5 já morreram, um está governando, que é o sexto, e o outro ainda não apareceu. Quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. Qual que é esse outro? Se 5 já morreram, o sexto está governando, o sétimo ainda não apareceu e quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. Se nós vermos a linha aqui dos papas desde a fundação do Vaticano, de fato foram 8 e o Francisco pode pular para sétimo e o oitavo ser o próximo papa, porque o Bento XVI renunciou ao cargo. Beleza, até aí tem sentido. Mas pela conta lá, o sétimo deveria ter governado pouco. E o pessoal tá falando que o João Paulo I, que teve um pontificado de 33 dias, ele é o sétimo rei que durou pouco tempo. Mas não, ele é o quinto. Ele foi o quinto papa, como nós podemos ver aqui na ordem. Então o pessoal tá criando algumas distorções em cima desse assunto, mas fato é que estão trazendo muitas questões a respeito do fim dos tempos. Muitas coisas, muita gente falando, o anticristo é o rapaz dos Estados Unidos, o anticristo é o próximo papa, é o falso profeta. Primeira coisa que eu quero deixar claro para você, a gente vai mostrar na palavra de Deus qual que é o verdadeiro sinal que você tem que se atentar, de acordo com o apóstolo Paulo, para o fim dos tempos. E o segundo ponto que eu quero falar para você é, assista os meus estudos. O estudo aqui, ó, do Anticristo, parte 1 e parte 2, muita teoria, muito fundamento, mas não tem como trazer conhecimento sem profundidade, galera, certo? Então, se você quer ter o conhecimento completo, concreto, sólido, para não ser enganado por aí, assista esses estudos. São duas partes, vai assistindo aos poucos, com o passar dos dias. São duas partes completas explicando todas as características do Anticristo, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. De quebra, ainda tem também muitos detalhes do Anticristo, que eu coloco principalmente na parte 2, mas nesse vídeo aqui, ó, que eu fiz sobre esse rapaz aí, o Abdullah, que tá falando que é o Messias, nesse vídeo eu também destrincho muitos versículos e muitos trechos que falam do comportamento do anticristo para saber se o cara é ou não. A gente tem que se fundamentar e se basear na Bíblia, gente. O nosso foco tem que ser na palavra de Deus. Tá, Felipe, tem muita gente falando que o fim chegou. Chegou ou não? O que você tem para falar? Vamos nos basear na Bíblia, tá bom? Isso não é a primeira e não será a última vez que vai acontecer. Beleza? O primeiro ponto é entendermos o que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele passou por uma situação muito semelhante na época dele. Segundo a Tessalonicenses, no capítulo 2, está escrito: Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Olha que coisa, né?
Parece que ele escreveu para hoje, parece que ele escreveu para agora, para essa situação que nós estamos vivendo nesse momento no meio cristão, principalmente na internet, muita gente falando do fim. É óbvio, eu também acredito. Eu vou explicar para vocês qual que é a minha opinião a respeito disso, mas é incrível como a palavra de Deus, ela se renova, ela é feita de forma atemporal, transcendental, guiada pelo Espírito de Deus para servir em todas as eras, né? Parece que nós estamos lendo o apóstolo Paulo falando para nós hoje, nesse momento. E ele diz: não fiquem assustados, não se perturbem, nem fiquem assustados. Você ganha a afirmar que o dia já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer, e aqui está, pessoal, os 2 sinais definitivos e claros que o apóstolo Paulo nos dá para a vinda de Jesus Cristo. São 2 sinais principais que o apóstolo Paulo deixa claro. Ó, isso vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. Quais são os 2 sinais para a vinda de Jesus, que antecede a vinda de Jesus? A revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Vou mudar a tradução, vou colocar numa tradução mais conhecida pela galera. Nova Almeida atualizada, eu acredito que é um pouquinho mais reconhecida. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. São 2 sinais: a grande apostasia e depois o homem da iniquidade, o anticristo sendo revelado. Então nós temos 2 sinais aqui, meus amigos. O que significa a palavra apostasia? Vamos pesquisar juntos isso daqui. Apostasia. Vou escrever até errado. Olha aí, ó. Renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação, ato de renunciar. Olha só que coisa. Então, a apostasia é o primeiro sinal da vinda de Jesus. O abandono da fé. A fé cristã não vai estar em alta, com super avivamento quando for a vinda de Jesus. Não, é o contrário. Vai estar em baixa. O mundo vai ser anticristão. É por isso que o filho da iniquidade, como está escrito aqui, ele vai surgir depois do primeiro sinal. É necessário que ocorra o primeiro sinal para que o segundo sinal se manifeste. É um efeito dominó, uma coisa leva a outra. Um mundo anticristão vai atrair líderes anticristãos, vai formar líderes anticristãos. E no meio de toda essa apostasia, um mundo apóstata, pessoal, é o principal sinal. E nós já estamos vendo quantas pessoas estão atacando a Bíblia, desrespeitando a fé cristã. Nós vemos isso hoje quase diariamente. Se voltarmos 15 anos atrás, não havia tanta iniquidade dessa forma, tanto desrespeito com o nome de Jesus, com a Bíblia, quantos falsos líderes enganando multidões, arrastando uma galera para uma mentira, para longe de Deus, para longe da Bíblia. Muita gente defendendo atualizar a Bíblia, mudar a Bíblia, atacando a Bíblia frontalmente. Isso está numa escala muito alta de desrespeito, de renúncia. Muitos cristãos saindo da fé. O pessoal fala que, Felipe, mas a igreja evangélica está cada vez maior. Isso não é sinal de nada, porque frequentar uma igreja, estar numa igreja, ir numa igreja, o crescimento de uma igreja não quer dizer nada. A maior igreja do mundo é a católica. A maioria dos evangélicos não acreditam na igreja católica, não acreditam que ela é o caminho, por exemplo. Então, ser de uma igreja, estar numa igreja não quer dizer nada. À medida que aumenta o número de igrejas no nosso país, a criminalidade aumenta, a imoralidade sexual aumenta, o número de jovens tendo bebê com 13, 14, 15 anos aumenta, uma imoralidade sexual sem tamanho, a moda, as vestes, todo mundo super imoral, em todo lugar que você vai, a todo momento tem pessoas que não têm moral nenhuma, respeito, pudor nenhum, quase uma Sodoma e Gomorra, e o pessoal tá falando, temos várias igrejas. Não adianta ter igreja e não seguir o caminho, não seguir Jesus, não seguir o ensinamento e a doutrina cristã. Igreja é placa, pessoal, é ambiente, muita gente vai na igreja só pelo social, só para ter um grupo no qual é aceito, mas na prática, no dia a dia, na vida, não segue. É uma difamação para a fé cristã. E isso é um sinal. Essa grande apostasia que o apóstolo Paulo cita aqui, o apóstolo Pedro também falou sobre isso, o próprio apóstolo Paulo também falou sobre isso. Olha só, vamos ver. O apóstolo Pedro, aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, ele diz: vão aparecer falsos mestres entre vocês, ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro,
Esses falsos mestres vão explorar vocês. Vamos para 1 Timóteo, no capítulo 4. Os falsos mestres. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Abandonar a fé, lembra o significado de apostasia? Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Tem muita igreja por aí, meu amigo, minha amiga, se você não ficar ligeiro, você está ouvindo doutrinas de demônios, espíritos malignos, e você está sendo enganado achando que é o Espírito de Deus. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, se não tiver de acordo com Jesus, esquece, foge, é mentira. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro. E agora no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4 também, o apóstolo Paulo diz: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência, pois vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. Preciso falar que hoje tem igreja aceitando o pecado, falando que não é pecado? As pessoas estão indo pela igreja por identificação, elas não querem saber se está certo ou não, se Deus quer que elas mudem ou não. Elas não querem saber a vontade de Deus. Elas querem o quê? Doutrinas que agradem os seus ouvidos. Olha o que ele diz aqui continuando, ó, e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, a doutrinas inventadas, a qualquer outra coisa, menos o evangelho. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando dos cristãos. Como serão os cristãos daquele período? Ele não está falando do mundo, porque o mundo nunca temeu a Deus. Aqui ele está falando que o Espírito diz que as pessoas deixarão a verdadeira doutrina para ouvir espíritos enganadores. Olha o que ele diz no capítulo 3. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, pela fé cristã, pela verdade, pelo caminho de Deus. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores, para deixar claro que ele está falando dos cristãos, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Olha isso! O apóstolo Paulo está falando, no fim dos tempos é uma grande apostasia. Embora pareçam, dizem, falam que são da nossa religião, nas ações não são. Por isso que aumenta o número de igrejas, vai ter uma igreja em cada esquina, mas a santidade das pessoas cada vez menor. A imoralidade das pessoas cada vez maior. As pessoas não oram, não leem a Bíblia, não jejuam, são totalmente entregues ao mundo, desejosas do mundo, buscando pregadores que posando na internet, mostrando vida luxuosa, totalmente carnal, com modinha mundana, misturando as coisas sem santidade nenhuma. É isso que nós estamos vendo aqui, meus amigos. A grande apostasia, que eu deixo claro que, na minha opinião, nós estamos nesse período, o período que a grande apostasia está se instalando. Eu não acredito que ela já se concretizou totalmente. Tem muita gente boa em todos os lugares, em todas as igrejas, tem esse problema da apostasia, mas tem muita gente boa no meio também, tem um joio, mas tem o trigo ali junto. Tem muita gente do bem, muita gente correta, muita gente orientando a verdade, muito sábio brilhando nesse momento de escuridão. Eu acho que a apostasia ainda não bateu o seu ápice, eu acho que ela está no começo. Eu acredito, na minha humilde opinião, que ela está no começo. Não só aqui no Brasil, no mundo, gente. Isso está acontecendo no mundo. Você vê movimentos que são progressistas a favor do pecado, de desmistificar alguns pecados no mundo todo, sendo que sempre foi visto como pecado, sempre foi visto como errado. Então o pessoal está atropelando a palavra de Deus, se rebelando, se apostatando da palavra de Deus. E o segundo sinal, que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu já fiz um vídeo, eu debulhei muito sobre o anticristo no meu estudo, principalmente no estudo do anticristo, mas eu dei um baita de um resumo nesse vídeo aqui também, pessoal, que é o vídeo falando sobre o Abdullah, que está falando que é o Messias. Eu fui em todas as características do anticristo nesse vídeo, fiz um resumo legal. Eu indico para você ver o estudo, mas se você quiser, assista também esse vídeo, porque nesse vídeo eu falo as principais características do anticristo, como ele vai chegar, o que ele vai fazer, como ele vai agir, quem que vai ser enganado pelo anticristo. Para esse vídeo aqui eu quero focar nesse ponto. Quem que vai ser enganado pelo anticristo? Quem que vai ser enganado pelo anticristo quando ele surgir? Olha só que coisa interessante. Vamos ler juntos aqui, ó. Primeiro que o anticristo ele se opõe tudo que se chama Deus, né? E é objeto de culto.
Ele inclusive se coloca como o próprio Deus, ele vai se colocar na posição de Deus. Mas quem vai ser enganado por ele está escrito aqui, ó, a partir do versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Então ele vai fazer sinais, milagres, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha só que coisa interessante. Eu vou mudar para NTLH só para a gente conseguir acompanhar esse versículo com uma linguagem mais moderna, mais clara. Olha só. O perverso chegará com todo o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Então, olha que interessante, eu vou marcar aqui. Então, olha que interessante. Por isso que eu falo para você, meu amigo, minha amiga aqui do canal Um Cristo Jesus. Se você não é, se inscreva, curta o nosso vídeo, deixa o seu comentário. Só quem aceita a verdade, só quem aceita Jesus de fato. Eu não tô falando entrar para a igreja, eu não tô falando a aceitar uma placa, não é isso que eu tô falando para você. Só quem aceitar a verdade, como está escrito, ou seja, quem receber o Espírito Santo de Deus, quem se entregar a Jesus de fato, só esses não vão ser enganados. Gente, só os verdadeiros cristãos que de fato vivem uma vida, buscam ter uma vida reta diante do Senhor Jesus, que tem uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, que busca a santidade, que se afasta do mal, que recebeu o Espírito Santo. Só as pessoas que amaram a verdade não caíram no engano de Satanás, que o próprio Deus envia no mundo. Eu estou falando aqui como no passado, mas de quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras. Como ainda não aconteceu, só os que rejeitam a verdade, só os que são contra, sabe? Eles serão enganados pelo anticristo. Muitos acreditam que nesse período o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Eu não enxergo dessa forma. Eu acredito que o Espírito Santo vai continuar nos cristãos verdadeiros, mas não vai ser um período da graça como é hoje, que o Espírito de Deus está trabalhando em todos os lugares, fazendo todo mundo ser convencido do pecado. Não, no período do reino do anticristo, vai ser o espírito do erro que vai trabalhar no mundo, e não o Espírito Santo, convencendo, trabalhando as pessoas, fazendo-as se arrependerem, não. Nesse período, vai ser o espírito, serão espíritos malignos trabalhando, levando as pessoas para o erro cada vez mais fundo. Elas vão ser enganadas porque rejeitaram a verdade, rejeitaram Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem como ficar no meio termo, não tem como ficar em cima do muro nessa época, gente. Nesse período descrito pelo apóstolo Paulo, ou você é de Cristo ou você é do anticristo, não vai ter outro caminho. Vai ser polarizado dessa forma mesmo. Aqui no capítulo 13 de Apocalipse, a Bíblia diz que a besta, o anticristo, vai fazer com que todos na terra sejam adoradores dela, da besta, e só pode comprar ou vender, só pode fazer parte do sistema financeiro global quem adorar a besta. E para adorar a besta vai ter que aceitar a marca da besta. Sobre a marca da besta, o que é a marca da besta? Tem muita gente... Pessoal ficou lá atrás, tá pensando em chip, tá bebendo água de chuva. Tá bebendo água de chuva. A coisa já evoluiu, nosso conhecimento evoluiu, nossas traduções melhoraram. A gente já consegue enxergar outras coisas aí, não fique para trás. Assiste esse vídeo e se atualize dessas informações. Aqui em Apocalipse 13, ele fala sobre essa questão da marca da besta. Só vai poder comprar ou vender quem aceitar a marca da besta. E aí no capítulo 14 de Apocalipse, aqui no versículo 9, veja o que está escrito. Aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Esse é o versículo 9 e o versículo 10 de Apocalipse 14. Vou até marcar aqui. Quem aceitar a marca da besta, esquece, não vai ter salvação. Eu não acredito que o Espírito Santo vai ser retirado, mas para mim fica claro que ele não vai mais trabalhar para o crescimento da igreja verdadeira, para o convencimento, arrependimento, não. Parece que o Espírito Santo vai se guardar ali em quem é do Senhor Jesus e acabou, e acabou. E o mundo vai entrar nas trevas. Teve um dia que eu fui orar e eu tive a impressão de ter tido inclusive uma visão sobre isso. Em outro momento, em outro vídeo eu falo dessa questão. Mas fica muito claro que quem aceitar a marca da besta, pessoal, tá perdido. E quem é que vai aceitar a marca da besta? Quem não tem o Espírito de Deus, quem não tem um nome escrito no livro da vida.
É o que está escrito, veja só, aqui no Apocalipse, capítulo 13, no versículo 8, ó. E ela, a besta, o anticristo, será adorada por todos que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes no livro da vida, o livro da salvação. Sabe quem que tem um nome no livro da vida? Quem aceitou Jesus Cristo, quem aceitou o Cordeiro. Quem não aceitou Jesus, quem não vive de acordo com Jesus, não tem um nome no livro da vida. E a Bíblia diz que todos na terra que não aceitaram Jesus, que não tem o nome no livro da vida, vão ser lançados no fogo, vão aceitar a marca da besta, serão enganados, como está escrito aqui em Tessalonicenses, que nós já vimos. Que o próprio Deus, olha só o versículo 11, por isso Deus envia o poder do erro para agir neles a fim de que acreditem naquilo que é falso. O próprio Deus vai impulsionar essas pessoas que rejeitaram a verdade a aceitarem a mentira, a serem enganados pela mentira, porque elas rejeitaram a verdade que é Jesus. Olha só, o perverso chegará com o poder de Satanás e fará milagres. E aqueles que rejeitaram, não aceitaram, olha, eles vão ser destruídos porque não aceitaram e nem amaram a verdade que os poderia salvar. O único caminho que pode te salvar, meu amigo, seja o fim dos tempos agora ou não, é Jesus. Aí eu falo para você, eu, Felipe, acredito que nós estamos no primeiro sinal. Nós estamos no primeiro sinal. Nem que seja no início dele, mas nós estamos. É muito claro, é muito evidente que o mundo inteiro está fazendo movimentos anticristãos, defendendo políticas e ideologias anticristãs. E eu falo para você, e aí? E você, meu amigo, como você tá? Como você está com Jesus Cristo? Acerte o seu caminho, põe azeite na sua vela. Lembra da parábola das virgens? Levaram as luzes, algumas levaram azeite, outras não. Quando chegou a hora, quem tinha azeite acendeu a vela. Acende enquanto há tempo, porque está chegando um momento que não vai dar mais tempo. O espírito do erro vai operar no mundo. Quem não aceitou, não vai mais aceitar. Não adianta correr como na parábola. Vai lá, bate na porta, Senhor, nós somos noivas também. Porque o Senhor lá dentro vai falar, não vos conheço. Vai ser um período de escuridão no mundo. Atente com a sua vida espiritual. Aceite Jesus, ore, tenha uma vida correta, abandone o pecado. Arrependa-se dos pecados, acerte seus caminhos, lute contra os seus impulsos. Rejeite a carne, aceite, ouça e aceite e obedeça ao Espírito de Deus. É difícil, eu sei, eu também sou humano como todos nós. Sou humano como você, eu sei como é que é a nossa dificuldade para seguir uma vida de santidade num mundo tão iníquo como é o mundo de hoje. Mas seja fiel até o fim, o Senhor te abençoa, o Senhor te ajuda. Ele sempre vai ajudar, Ele sempre vai abençoar. Estamos juntos nessa luta, você não está sozinho. Tem muitos cristãos verdadeiros marginalizados por aí. Faz parte, é fim dos tempos, é assim mesmo. Fica fiel, meu amigo, permaneça fiel. Minha amiga, ore a Deus, leia a Bíblia, tenha sua vida espiritual, independente de líderes, de igreja, de qualquer coisa. Tenha sua fidelidade a Jesus Cristo, consciência limpa e um coração puro, com fé em Jesus, que com certeza você não será enganado pelo anticristo. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do nosso trabalho, nos ajude, por favor, curta, compartilhe, comente. Leve a nossa mensagem, que é o Evangelho puro e simples, para mais pessoas. Isso é o nosso trabalho enquanto estivermos aqui, enquanto a última trombeta não tocar. Enquanto o anticristo não aparecer e dar um jeito de acabar com toda a nossa liberdade para falar de Jesus. Que Deus te abençoe.